Entendeu que a igreja precisava ser mais acessível e chegou inclusive a restringir a celebração de missas em latim, que era algo muito comum no passado. E muitos, principalmente dos fiéis, acabavam não entendendo nem metade das missas, mas assistiam em latim. Para torná-la mais acessível, e no momento, né, Pedro, em que o islamismo e o protestantismo têm crescido muito no mundo inteiro e atraído fiéis católicos, essa aproximação, essa humanização da Igreja Católica é essencial. Conversei com alguns professores de teologia, entre eles o padre David da Silva, que é professor de teologia da PUC São Paulo, e todos me chamaram a atenção para essa passagem que também pode se incluir entre os legados de Bento XVI. Então a explicação, para voltar um pouco no tempo, é a seguinte: até o Papa Paulo VI, nos anos 60, as missas eram em latim. Então, para abrir mais a igreja, aproximar mais elas dos fiéis, eles autorizaram que as missas fossem feitas, Papa, autorizou que as missas fossem feitas na língua local das respectivas paróquias. Mas aí depois, dois papas considerados mais conservadores, João Paulo II e Bento XVI, adotaram políticas, digamos, mais permissivas com as missas em latim, procurando criar pontes e retomar um diálogo com aquelas alas mais tradicionalistas e conservadoras da Igreja Católica. Então eles voltaram a permitir a permissão de as missas em latim. E depois, quando Bento XVI, então, o Papa Francisco assume o pontificado, ele já começa a fazer um movimento para retomar a linha que era do Paulo VI, ou seja, que as missas tinham que acontecer nas línguas locais. E ele foi até mais restritivo do que foi o Paulo VI. Então, em 2021, o Papa Francisco deliberou uma normativa no Vaticano restringindo o uso da chamada missa tridentina, ou seja, a missa com a falada em latim. Então, olha, a missa até poderia acontecer como é hoje, na verdade. Ela até pode ser celebrada em latim, mas existe toda uma burocracia, ou seja, tem que ser feito, é preciso uma autorização do bispo, que tem que consultar o Vaticano, e depois que o Vaticano autorizar, a missa pode acontecer em latim e apenas em grandes igrejas, em igrejas específicas. Ela não pode acontecer mais em qualquer paróquia. Inclusive, em 2021, quando o Papa tomou essa decisão, a imprensa italiana noticiou que o então secretário particular do Bento XVI teria contado que o ex-pontífice teria ficado triste com a decisão do Bergoglio, o Francisco, naquela que teria sido a primeira grande divisão, o primeiro atrito político, digamos, entre os dois papas.